É, tudo bem? Meu nome é Calber Schmoll, eu sou o coordenador do projeto pela proponente Zamproni Indústria Classificadora de Sementes e eu venho por meio deste apresentar a nossa proposta de secador que atua tanto para semente quanto para grãos para cliente. O nosso secador proposto, ele tem o objetivo de poder reduzir os custos tanto de combustíveis quanto principalmente de equipamentos para a movimentação de sementes. O processo ele constitui em utilizar transportadores pneumáticos associados com vapor superaquecido para combinar o processo de movimentação do grão com a redução da umidade. Então, ele consiste basicamente em tu utilizar em duas etapas a secagem. A primeira etapa ela consiste em retirar a umidade superficial e viabilizar a saída da umidade intrínseca da semente, que é complementado então o processo de secagem com a segunda movimentação. O processo da secagem consiste então em utilizar o vapor, que vocês podem observar, ele fica de uma certa forma em circuito fechado. Ele é então superaquecido e é injetado junto com o ar atmosférico para entrar em contato com as sementes. O que o sistema do secador 4.0 trabalha? Ele trabalha integrando válvulas de comunicação máquina a máquina para garantir que o volume de vapor com a quantidade de ar esteja proporcional à umidade da semente que vai ser secada. Então, simplificando, eu tenho uma quantidade X de semente que eu vou precisar movimentar, passando pelo processo de secagem. Eu então injeto que eu tenho uma limitação do processo de vapor superaquecido combinado com o ar atmosférico. Então, essa minha limitação do sistema, obviamente, esses dados são coletados e vai fazer com que haja uma restrição por parte do equipamento ao volume que vai vir a ser processado em virtude da sua umidade inicial. Então, o do sistema consiste em ter um ERP central que vai então coletar a informação via silo, pulmão, né, do secador, que vai indicar pela válvula dosadora quanto vai ser a massa de semente que vai conseguir ser seca. O transportador pneumático, então, como ele tem uma capacidade definida, bem como o fornecedor de vapor superaquecido, eles vão conseguir, com esses dados do sistema de gestão, fazer com que haja integração máquina a máquina, otimizando o sistema sem perda de eficácia e sem afetar a qualidade do grão, na qualidade da semente, que é alterada se há uma transferência de calor muito excessiva, é, em virtude de que a semente é um elemento vivo. Então, como ela é um elemento vivo, se há uma transferência de calor muito elevada, ela se pasteuriza. Então, basicamente, o sistema precisa ter como primeiro parâmetro esse controle da transferência de calor. Na sequência, ele também verifica a umidade para poder retirar, como eu citei antes, a umidade intrínseca da semente. Então, a primeira umidade é extrínseca, é externa, e a segunda umidade é intrínseca, que está no interior da, da semente. Ela então sai a partir desse primeiro estágio, e no segundo estágio de movimentação é possível então haver a retirada disso. A semente, então, é deslocada para uma atulha para ensaque, que vai para a balança e vai para o estoque. Como é que o sistema se retroalimenta? Então, esse ERP que faz a gestão 4.0 consegue identificar, com base nos dados que o cliente emite, quantos grãos vão necessitar ser fornecidos para a unidade sementeira para que ela possa, então, processar.
Obviamente, o sistema vai coletar também as informações das sementes que já vão estar na umidade adequada e já vão estar passando direto para o estoque. O cliente, então, vai conseguir negociar com a unidade sementeira um fornecimento adequado, da mesma forma que a unidade sementeira vai conseguir, enxergando como está o processo no meio, ou seja, a quantidade real de sementes por hora que ela está conseguindo processar, ela vai conseguir solicitar um fornecimento maior de grãos para a unidade sementeira, ela vai conseguir solicitar uma quantidade de combustível maior para o processo de aquecimento do vapor e ela também vai conseguir solicitar, com base nos sensores, as necessidades ou não de manutenções que vão necessariamente ocorrer sobre o equipamento. Da mesma forma, com base nos dados de saída de vapor, ela vai conseguir indicar os cultivares que vão estar com melhor aproveitamento de secagem, bem como os lotes que também vão estar com melhor aproveitamento de secagem. Vai permitir que a sementeira então consiga negociar com os seus fornecedores de grãos valores diferenciados de uma forma mais justa com relação à umidade a ser fornecida no processo. Então, basicamente, o resumo do processo seria isso. A inovação, ela consiste em que os equipamentos hoje, no estado da arte, não existe essa comunicação máquina a máquina com dados em névoa e principalmente uma inteligência artificial que consiga fazer a dosagem de fornecimento de combustível relacionado à necessidade de vapor, bem como a dosagem de fornecimento de sementes relativo à capacidade de retirada dentre os dois estágios que eu mencionei. Então, essa seria a necessidade. E esses dados do processo, eles são então guardados, o que permite que o proprietário do secador consiga então estipular quais tipos de sementes ele vai conseguir ter um melhor aproveitamento e provisionar os que ele vai ter um gasto maior de combustível ou custo maior de produção, negociando, obviamente, esses valores com os seus clientes. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e um grande agradecimento à FAPERGS, em nome da Zamproni, pela poder participação nesse edital. Muito obrigado.